paz, amados e amadas, aqui quem fala é a irmã Dirlene, e hoje eu tenho uma mensagem para compartilhar ao teu coração. Em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Queridos, se um soldado que estiver em exercício da sua atividade se distrair ou se embaraçar com qualquer coisa que estiver ao redor dele, isso pode custar a própria vida dele. E nós somos soldados de Cristo e também não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, porque nosso objetivo também é agradar aquele que nos alistou. Nesse tempo, há tantas coisas que vêm para nos distrair, para nos tirar o foco, para nos tirar da presença do Senhor, para nos tirar do caminho que é o Senhor. Temos que ser vigilantes nesse tempo, para que a gente não venha cair no engano, para que a gente não venha cair na apostasia. Muitas coisas têm sido distração, uma arma poderosa que o inimigo tem usado contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. Queridos, a internet, o celular, toda a globalização, é claro que é muito bom, é muito importante, mas isso tem sido uma forma de nos manter distraídos, de nos tirar tempo, foco da presença do Senhor, do caminho do Senhor, e cada vez, infelizmente, nós passamos muito mais tempo nessas coisas, muito mais tempo distraídos, muito menos tempo na presença do Senhor, orando, aprendendo da palavra. E eu quero falar aqui de algumas pessoas dentro da Bíblia que se distraíram em algum momento da vida delas, e isso custou muito caro. Os primeiros que se distraíram foram Adão e Eva. Queridos, a distração deles custou para eles aquilo que o Senhor tinha dado a eles, entregue nas mãos deles, que foi o jardim e a intimidade que eles tinham com o Senhor. E a história vocês já conhecem, que Eva se deixou distrair pela beleza do fruto, pela falácia, pelos argumentos da serpente, e ela acabou entrando em tentação, caindo em tentação, se distraindo com aquilo que parecia belo aos seus olhos, e levou também Adão a fazer a mesma coisa. Resultado, os dois perderam o jardim do Éden. E a Bíblia diz que não teve volta, nunca mais eles voltaram para lá. E a pergunta que eu quero deixar aqui: o que tem te distraído? Outro que foi vencido pela tentação, pelas distrações, foi Sansão. A Bíblia diz que a distração de Sansão custou para ele a visão dele, custou a presença do Espírito Santo e também a própria vida dele. Uma história também conhecida, a Bíblia diz que Sansão ele era juiz em Israel, um homem forte, um homem valente. Mas Sansão tinha uma fraqueza, e a fraqueza de Sansão era mulheres. E conta a história que ele se distraiu pela beleza de Dalila e contou para ela o segredo da sua força que estava nos seus cabelos, nas suas tranças. E ela foi e contou para os soldados, que vieram, cortaram o cabelo de Sansão, prenderam ele e furaram seus olhos. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se retirou de Sansão e ele nem percebeu isso. Também outro que foi vencido pela distração, pela tentação, foi o próprio rei Davi. Estou falando do rei Davi, estou falando de um homem segundo o coração de Deus, de um adorador por excelência, a Bíblia diz. Antes de ser rei, Davi já era um adorador por excelência. Só que Davi também se distraiu, caiu em tentação. Em tempo de guerra, ao invés de ir para a luta, não, Davi ele manda os soldados lutarem e resolve ficar em casa. E a história vocês já sabem, Davi adultera com Batseba, que era esposa de um soldado fiel a Davi. Por esta razão, a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Foi uma desgraça total. Nunca mais teve volta às destruições que aconteceram na vida do rei Davi por causa da distração. Outro também é Esaú, que era irmão de Jacó. A Bíblia diz que Esaú chega de um dia de trabalho, cansativo, exaustivo, chega morrendo de fome e vê o irmão dele preparando um saboroso ensopado de lentilhas. Distraído por aquela fome de momento, distraído por aquele cansaço que estava, ele vendeu o direito de primogenitura, abriu mão de tudo por causa da fome de um momento, por causa da distração. O próximo é o rei Saul, que também se distraiu, também caiu na tentação. E fala a palavra que o profeta deu uma ordem vinda de Deus ao rei Saul, e ele desobedeceu, perdeu a presença de Deus, ele perdeu o trono, o reinado dele. E o último que eu quero citar aqui é o Judas Iscariotes, esse bem conhecido. Judas se distraiu pelo dinheiro. Judas era o mais culto, o que mais bem falava. Judas ele era confiável, tanto que Jesus colocou ele como tesoureiro do grupo dos 12 apóstolos. Mas Judas tinha uma fraqueza, e a fraqueza de Judas era o dinheiro. O restante vocês já sabem, Judas pegou as moedas, traiu Jesus, e ao invés de se arrepender verdadeiramente, ir e pedir perdão, não, ele tira a própria vida dele. Então, queridos, esses são exemplos dentro da Bíblia de pessoas que caíram, pessoas que se distraíram, como nós temos que ser vigilantes quanto a essas coisas, o quanto a gente tem que ter cuidado com aquilo que nos distrai, com aquilo que vem aos poucos nos roubando tempo, nos desviando do caminho do Senhor. Nós temos que vigiar, não caia em falácias, não caia no engano, não caia em palavras muito bem argumentadas. Isso vem para te enganar, para te iludir. Não se distraia com as belezas desta vida, com as seduções. Cuidado com escolha estar em lugares onde há a presença de Deus, onde existem pessoas que temem ao Senhor e que vão edificar a tua vida, que vão te elevar aos céus.
Cuidado com aquilo que é a sensação do momento, com as fomes de momento, para não acabar como Esaú, que abriu mão de tudo por causa da fome do momento, por causa de sensações do momento. Seja obediente à palavra de Deus, obedeça ao Senhor. E por último, cuidado, querido, para que os prazeres desta vida, as riquezas, as conquistas, os ideais, os objetivos não venham te tirar do foco, não venham te tirar da presença de Deus. Queridos, a Bíblia diz que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram e nunca subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Então, não se distraia com as migalhas desta vida, porque o que o mundo tem para te oferecer são apenas migalhas comparado àquilo que os céus têm para nós, irmãos. Chegou o tempo de nós nos despertarmos, é tempo de viver sim, de conquistar sim, de ter objetivos, porque nós vivemos uma vida paralela, mas sempre tendo a visão de viver isso tudo para a glória do Senhor e não colocando nosso coração nesta terra, nesta vida, mas sim nas coisas dos céus, porque o Senhor tem o melhor preparado para mim e para você. Irmãos, é tempo da gente despertar para o novo do Senhor, é tempo da gente focar, é tempo da gente aquecer o coração, levantar as nossas cabeças a portais eternos para que entre o Rei da Glória. E Ele está próximo, está às portas. Nós estamos no fim dos tempos, irmãos. O Senhor quer entrar nas nossas vidas. O Senhor quer fazer parte do dia a dia, de cada detalhe. Não se distraia, seja vigilante a todo tempo, a todo momento. É tempo de nós sermos intensos com o Senhor. É tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. É tempo de nos afastar daquilo que não é do agrado de Deus. E agora, eu quero orar por você. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda forma, Senhor, de distração que tem vindo, Senhor, roubar essa pessoa da Tua presença, que tem tirado o foco, Senhor, que tem diminuído, Senhor, o desejo de conhecer a Tua palavra, de prosseguir no conhecimento, Senhor, de prosseguir até mesmo na caminhada. Talvez essa pessoa está passando, Senhor, por momentos de aflições, Pai, momentos de angústia, momentos de dúvida. Eu te peço agora, Pai, estenda a Tua mão, repreende todo o mal, traz, Senhor, direção do Teu Espírito agora, vai alcançando vida, Senhor, neste momento, através deste vídeo, Senhor, através desta oração, Senhor, que Teu Espírito venha alcançar essa mente, venha alcançar esse coração, venha trazer transformação de vida completa, Pai. Oh, Senhor, fortaleça para que não caiamos em tentação, Senhor, para que não saiamos do Teu caminho, Jesus, para que a gente venha seguir firme até o fim, Senhor, até o dia da Tua volta. Senhor, eu repreendo todo espírito de distração, tudo aquilo que tem vindo para tirar o foco, Pai, essa pessoa, e que nada e ninguém venha roubar a nossa coroa. Em nome de Jesus assim oro. Amém e graças a Deus. Se essa palavra tocou no teu coração, curte e compartilha. Um abraço e que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.